Tudo bem com vocês, meus Tudo bom? Tudo jóia. Prazer, Tudo Patrícia. bem. Tudo bom, doutor? Doutor Tiago. Nós também estamos aqui recebendo a nossa super fisioterapeuta Fernanda. E a gente vai falar sobre lipo hoje. É isso mesmo, né? Exato. Lipo HD, doutor. Como é que é esse negócio? Na verdade, é uma vertente da lipoaspiração clássica que visa não só a retirada da gordura, mas assim, em alguns pontos do corpo feminino e masculino, você tentar modelar e desenhar alguma coisa no corpo. Então, no corpo masculino, você talvez tentar desenhar um pouco da musculatura anterior, e no corpo feminino você fazer algumas curvinhas que são bem anatômicas na paciente que tem pouca gordura, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, em HD, nós temos a questão, por exemplo, alta definição, né? Para TV, Isso. seria uma alta definição para o corpo, é isso? O termo brasileiro é LAD, lipoaspiração de alta definição. Uhum. O termo mundial é lipo HD, High Definition, que foi um estilo de lipoaspiração criado na Colômbia por um cirurgião plástico bastante famoso e muito inteligente, uma técnica primorosa, e ele vai para o mundo ensinando essa técnica nova, é uma técnica que não tem há 10 anos que se vem praticando esse desenho, né? Tem algum tipo de contraindicação? Como é que funciona? Quem Não, pode o problema fazer? é a indicação. Ah, tá. Então Porque vamos a lá. indicação tá em pacientes que têm muito pouca gordura mesmo. Então é na paciente que você não vai tirar tanto, que você tem a possibilidade de desenhar um pouco mais dentro da gordura que a paciente tem. Então as indicações são a mesma da lipoaspiração clássica. Pacientes que não precisam emagrecer, que têm gordura localizada, e você vai trabalhar com aquela gordura localizada. Somado a isso, tem que ser uma quantidade de gordura menor. Então tem que ser uma paciente que realmente já tem um corpo bacana, bem definido, e que você vai conseguir desenhar um pouco mais aquele corpo dela. Olha só que legal. E a gente tem até, inclusive, fotos. Isso, a gente Vamos colocou uns mostrar desenhos aí. isso para os nossos telespectadores. Vai falando Então, para nós, aqui, doutor. no primeiro é só a diferença. O que é uma lipo de alta definição contra uma lipo convencional. A lipo de alta definição esculpe o corpo abdominal. Já a lipo convencional aspira só as áreas de gordura localizada. Então, a gente vai esculpir versus aspirar. A lipo de alta definição tem objetivo só de diminuir algumas porções. Já o objetivo da lipo convencional é reduzir o volume, só. Outra fotozinha que a gente trouxe para a gente analisar. Então aqui a gente consegue ver o que a gente lipoaspiraria um pouco mais. Então, em todas essas áreas que estão delimitadas, a gente lipoaspiraria um pouco mais, ou seja, a gente desenharia um pouco mais do que em outras áreas. Então, essa é uma paciente da indicação ideal. Pode ver que ela tem pouca gordura, é uma paciente magra, que tem um pouquinho de gordura localizada, e a gente vai desenhar dentro da cirurgia. Durante a cirurgia, a gente vai fazer um desenho na gordura, então por dentro da gordura você vai trabalhar um pouco mais nessas áreas que estão demarcadas. Outra foto. Então, o resultado que a gente quer, tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino, são desses dois modelos. Então, você quer desenhar um pouco mais a musculatura, não necessariamente sendo a musculatura. Esse desenho você está fazendo no tecido adiposo, na gordura. Então, tanto no homem quanto na mulher, a gente consegue desenhar um pouco mais essas linhas através da lipoaspiração e da lipoescultura, tirando e colocando em alguns lugares. Agora, quando a gente fala no pós-operatório, né, Fernanda? Quais são os riscos, por exemplo? O que acontece? Como é que é? Tem um risco de fibrose, é isso? Isso, então na verdade assim, o pós-operatório de qualquer cirurgia plástica, ele tem que ser muito bem avaliado para ser muito bem tratado, né? Então assim, como eu comentei a outra vez, antigamente era só a drenagem linfática que a gente tinha como recurso para um pós-operatório de cirurgia plástica, né? E hoje a gente tem vários outros recursos, equipamentos, enfim, uma série de coisas. Então, a lipoaspiração, no caso aqui, ela tem seria um risco maior de acontecer fibroses no pós-operatório, né? E se esse pós-operatório não é bem trabalhado, essas fibroses elas ficam inestéticas, como é o caso de uma foto que a gente trouxe, né? Então, aqui é o taping, que é colocado no centro cirúrgico depois de uma lipoaspiração, e aqui é uma fibrose inestética que a gente observa numa paciente tardia. Esse é um pós-operatório tardio e que não foi muito bem trabalhado, né? Então, hoje em dia, com os recursos da fisioterapia, nós conseguimos tratar esse tipo de fibrose de uma maneira que a cirurgia plástica fique
perfeito, né? Isso, porque as pessoas vão atrás de uma cirurgia plástica perfeita, né, doutor? E vocês já fazem toda essa instrução também em relação a todo esse pós-operatório, doutor Tiago. A ação pós-operatória, a atitude pós-operatória, no caso da cirurgia plástica como um todo, já é importante. Em lipoaspirações superficiais, que são os casos da lipoaspiração de alta definição, eu multiplicaria por 10, 20, 30 a necessidade da drenagem linfática e de todo o aparato que o fisioterapeuta tem para auxiliar nesse pós-operatório, para ajudar. Então, eu diria que a cirurgia é 30% de tudo. 30% é o antes, 30% é o intraoperatório e o resto é tudo pós-operatório. Então, a gente depende muito do pós-operatório da paciente e do profissional que está no pós-operatório agindo para que essa cirurgia realmente tenha o sucesso e o desenho que a gente espera. Porque é uma lipoaspiração superficial. E se perder o tempo, se perder o time da drenagem, da retirada desse substrato, da modulação desse tecido, você endurece tudo e a barriga fica congelada, né? Fica com o abdômen extremamente congelado e de aspecto feio. Para todo esse sucesso entra você, né, Fernanda? Isso. Entra a fisioterapia. Eu falo que o pós-operatório, na verdade, não só o pós-operatório, mas como a gente mostrou naquela foto do taping, a gente atua já no centro cirúrgico. Com a liberação do cirurgião plástico e da paciente, a gente entra no centro cirúrgico para aplicação do taping, que são essas fitas, e elas têm a função de não deixar a paciente edemaciar, inchar demais, evita aquelas áreas grandes de equimose, que são aqueles roxos, e ajuda muito na dor, né? Então você já começa a trabalhar no intraoperatório que a gente fala, ali no centro cirúrgico. E depois a gente continua com drenagem, reaplica o taping, faz ILIB. Então você vai utilizar o recurso dependendo da fase de cicatrização que a paciente se encontra. Isso tanto para lipo HD quanto a convencional, doutor? Qualquer uma das duas. Tanto para outras cirurgias. Uma prótese de mama também se beneficia das drenagens linfáticas, do taping, que é uma técnica que eles dominam bastante. O importante é a drenagem linfática. No caso da lipoescultura, começa na primeira hora. Né? O trabalho do pós-operatório começa na primeira hora já. Então a paciente ainda está no quarto de cirurgia, ela está na recuperação anestésica, ela já tem um material trabalhando com ela ali para evitar a fibrose, evitar o endurecimento, o abdômen congelado. E como que funciona essa questão do internamento? Por exemplo, a paciente interna um dia antes para fazer o procedimento, no mesmo dia, e o pós? No mesmo dia. Normalmente a paciente, para uma lipoaspiração, uma cirurgia pequena, ela interna de manhã cedo, em jejum, ela já vem de casa de jejum. Jejum de quanto tempo, assim, doutor? 8 horas. É o que o anestesista normalmente pede. E a paciente, raramente a gente precisa internar de véspera. Normalmente interna no mesmo dia e a alta normalmente no dia seguinte. Então essa paciente com lipos maiores, a gente prefere que ela durma a primeira noite no hospital, porque é um dia que a gente precisa se preocupar com pressão arterial, com um pouco mais de dor. E na manhã seguinte, normalmente ela já é liberada para casa. E aí começa o trabalho que eu digo que é o mais difícil de todos, que é o pós-operatório. E o pós-operatório, ele independe de cirurgião, ele independe de outros profissionais, ele depende muito da paciente aderir ao que é para ser feito, às idas no fisioterapeuta, aos retornos hospitalares. Não tem como buscar, né? Você tem que buscar a paciente tem que vir no teu consultório, e no consultório do fisioterapeuta. Na verdade, ainda existe um mito em relação à drenagem linfática, que algumas pacientes têm alguma resistência porque elas acham que a drenagem causa um certo desconforto, dor, né? E só quando elas realizam a primeira sessão de drenagem que elas observam que reduz completamente a dor. Entendi. Isso é perfeito, a pessoa ter essa consciência, né, doutor? Só que a gente tem que trabalhar isso antes. Esse é o maior problema. A gente tem que criar essa consciência antes. Porque se você tentar criar depois, você perdeu o tempo disso, né? A gente precisa criar a consciência antes de operar. A gente precisa ir para a cirurgia já preparada para tudo isso. Com certeza, mas tenho certeza que as nossas telespectadoras vão estar conscientes disso tudo depois dessa aula maravilhosa que vocês deram aqui para nós, viu? Muitíssimo obrigada pela participação. Prazer, obrigada a você. Um bom fim de semana, né? Tá chegando a quinta para sexta. Bom final de semana.